Olá, estamos novamente aqui no Mulheres que Fazem, hoje com Camila Lovisaro. A Camila é uma joalheira e uma joalheira do mais alto nível. E que eu posso dizer, porque eu acompanhei desde os primórdios, né, Camila? Muito bem-vinda. Verdade, Beth. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite e obrigada por ter acompanhado toda a né? Não é verdade, assim, até... você começou, eu estava tentando ver, há quanto tempo você está desenvolvendo a sua grife? Acho que eu posso dizer que desde 2007, 2008, mais solidamente, acredito. Acho que antes eu estava no curso, fui fazendo todas as formações, fui fazer curso de desenho. Aliás, eu dei curso de desenho para Camila durante um tempo. Exatamente. Design de joias, né? E acho que a partir de 2007 eu comecei mesmo a focar diretamente na marca Camila Lovisaro e tocar. Não, e vocês não sabem, a gente vai contar em detalhes, tem muitas coisas eu quero saber junto aqui do que tem acontecido. Mas vamos pegar essa tomada, que eu queria que você contasse um pouquinho, Cá, como é que foi a sua inserção nesse setor, nessa área. Quais foram os desafios iniciais, porque a gente sabe que a joalheria, né, principalmente a joalheria artesanal, ela é um grande desafio. As pessoas estão muito habituadas aqui no Brasil a joias comerciais, né? E nós temos uma realidade que as joias artesanais, elas têm muito mais adesão, né? As pessoas conseguem entender até então lá fora, no exterior, do que no Brasil. Então conta pra gente um pouco como é que é, porque você é um caso de sucesso absoluto, né? E que tem se mantido sempre fiel às joias artesanais, né? Eu acho que é bem difícil, eu acho que é um mercado muito fechado, né? Esse mercado da joalheria artesanal. É um mercado muito interessante para se trabalhar, mas é um mercado, como você disse, muito difícil, muito desafiador. Você tem que se renovar a cada dia, você tem que, acho que como todos os mercados, mas assim, a joalheria, as grandes joalherias, elas massacram um pouco o pequeno artesão, ou mesmo o empreendedor, né? O joalheiro mais inovador, por conta de todos os fatores, os valores. Então, quando uma joia artesanal, as pessoas questionam muito mais o valor, ao invés de questionar numa grande rede de joalherias, né? Porque tem os diamantes, mas as pessoas às vezes esquecem um pouco do design, do trabalho que é mais artesanal, que demanda muito mais horas de trabalho. Enfim, mas acho que o público, eu tenho encontrado e tenho fidelizado um público muito interessante, que valoriza esse tipo de trabalho, que paga por esse tipo de joia e que quer exatamente isso. Ele quer uma peça mais exclusiva, que ele não encontre em qualquer lugar, que ele não encontre numa joalheria bacana e tal, mas que ele tenha em lojas menores, central de designers, que é um ponto, uma super referência, acho que hoje nesse mercado. Na Galeria Nacional, que inaugurou ontem, que é uma galeria que eu estou participando. E que a Camila vai ser vista lá também com as suas peças. Com peças muito interessantes, muito originais, de design em geral, móveis, mobiliário, vestuário e joalheria, coisas muito interessantes. Eu acho que está crescendo muito esse tipo de, não só de trabalho, essas pessoas que estão acreditando que pode dar certo, e esse tipo de loja, de galeria, de espaço que abre as portas para esse novo... Conta um pouco para os nossos webspectadores como é que foi a sua trajetória, porque assim, eu conheço um pouco, né? Um pouco muito, e sei que é uma pessoa que é extremamente dedicada, perfeccionista, detalhista, e a Camila foi batalhando, né, Camila, por um estilo próprio. Como é que você sentiu isso em relação às peças? Porque você convive com esse meio, quer dizer, por mais que seja difícil, tal, o teu núcleo é um núcleo artesanal. Sim. Né? E não, assim, você pode tangenciar aí os núcleos comerciais, mas o teu núcleo também é de pessoas extremamente gabaritadas, né? Que tem. Você foi buscar um estilo. Como é que foi isso para você enquanto processo criativo? Eu acho que talvez essa parte, se eu fizer uma retrospectiva, eu acho que talvez essa parte tenha sido a mais fácil pra mim, dentre todos os outros desafios, porque foi muito natural, foi acontecendo, foi
foi vindo, eu fui encontrando materiais que me interessavam bastante, como jacarandá de demolição, que eu acho que faz um par muito interessante com a prata, com o ouro. Acho que foi a primeira marca, né? Nós vamos estar mostrando aqui as imagens de vocês. Assim, foi a primeira marca, eu acho que de estilo. Sim, seu, acho que foi né? o primeiro grande misturando estudo. Com a palha, com materiais mais alternativos. Eu acho que isso deu bastante um primeiro momento assim do que eu queria de marca do meu trabalho, do que eu acreditava, do que eu achava bonito. E depois eu fui buscando outros materiais e outras seda. Você foi pesquisando? Fui pesquisando materiais e sempre tive uma coisa muito que hoje, graças a Deus, a gente vai evoluindo e também vai mudando. Sempre tive uma coisa muito, no começo, avessa às pedras, que hoje não existe mais, elas fazem muito parte do meu trabalho atual, porque eu acho que elas têm uma beleza incrível, elas agregam valor de formas maravilhosas, mas eu tinha um pouco de medo de cair nessa coisa super tradicional da pedra no metal e num formato mais tradicionalzão, mesmo que não era muito o que eu pretendia. Mas aí você trabalhar. Foi sendo encanta, porque a pedra, eu não a pedra sei, encanta, eu também sou suspeita. A pedra mas, encanta. Assim, e você trabalha a forma dela, né? Sim. Ela te diz, né? Ela conversa com a gente e acaba trazendo a imagem. Eu acho que isso acabou acontecendo também Acabou, com certeza. Hoje eu tenho coleções que chamam colors, que são basicamente com pedras, mas eu ainda reconheço muito do meu trabalho. Essa faz parte, porque são montagens muito simples. Elas são montagens muito simples, em que você vai compondo o seu anel, porque você vai pondo pedras diferentes, fazendo composição de cores, de formatos, em formatos muito simples, que é bem o meu estilo. Linhas mais retas, formas mais... minimalistas, né? E mais geométricas também, às vezes até orgânicas, mas coisas bem... acho que do design simples você parte para uma coisa que pode ser bem interessante. E quando você sente, Ká, que você começou a deslanchar? Em que período dessa sua trajetória? Eu acho que as coisas foram acontecendo. Essa moça já fez exposições em Nova York, a gente vai contar, já tá em diversas galerias por aí. Foi alguma coisa que foi acontecendo, mas sendo um crescente. Sim, mas eu acho que eu sempre tive. Eu me considero uma pessoa muito, muito sortuda. As pessoas dizem, não é sorte. Não, tem merecimento, tem sorte, a sorte é fundamental. Tem porque eu acho que eu sempre tive pessoas como você, que fizeram parte, fazem parte da minha trajetória e que eu nunca vou ter problema e sempre vou agradecer e achar uma coisa boa, que me ajudaram bastante. Então, que viram o trabalho, que divulgaram o trabalho, que levaram o trabalho para outras pessoas, que também, por sua vez, acharam interessante, vamos divulgar, vamos colocar aqui e ali. Então eu sempre tive as portas muito abertas, eu sinto. Se eu disser que pra mim foi um mercado muito difícil de entrar, eu acho que eu não tô sendo justa. Porque eu sempre senti que as coisas foram acontecendo com muita facilidade. Então um contato que puxou o outro, então de repente a Central de Designers, de repente uma galeria que eu tenho um grande apreço, que é a Galeria Ornata em Brasília, do Rodrigo Ferreira, que é uma pessoa maravilhosa. E aí a Galeria Nacional agora, aí as exposições, as coisas que foram acontecendo, Nova York, Berlim. Então eu acho que o mercado tá disponível. E por convites, né? Por convites. Berlim eu não sabia, você também tem lá? Berlim. Como é que foi a história? Berlim foi uma exposição, na verdade, fruto do livro que a gente participou, mostrar? Da Joalheria Brasileira, que é esse livrinho. Esse aqui é o livro pequenininho que é referente a Berlim, inclusive. Mas é uma versãozinha só com as fotos e os artistas que participaram. Depois a gente vai mostrar melhor. Essa foi em Berlim, em 2011. E aqui tem uma das suas peças, agora eu fechei, mas vai falando. Aí tem os brincos de jacarandá, inclusive com mokumê e prata, que mokumê também foi uma coisa que fez uma marcação especial no trabalho, no meu trabalho. Conta um pouquinho para quem desconhece o que seja. Não vamos mostrar, mas não vamos falar. O mokumê, ele é uma fusão de metais, né? Então a gente faz blocos de metais. Então podem ser prata, esse não, né? Esse sim. Aqui o detalhe é muito pequeno, não vai dar para ver provavelmente o mokumê, é um detalhe no cubo de madeira. Mas é uma fusão de metais que dá efeitos maravilhosos, padronagens muito bonitas.
colorações diferentes, porque você São pode... estampas, né, que você forma. forma. Faz chapas, é tudo muito... É uma técnica japonesa, então vocês podem imaginar que realmente ela é bem detalhada, tudo tem que sair perfeito. Então são chapas de metais diferentes que você vai fazer montando um bloco. Depois, no determinado forninho, faz-se uma solda em que tudo fica junto. E aí tem uma série de técnicas, laminação, forja, tem umas técnicas onde você vai fresando o metal para dar determinados padrões. E ele obtém, no final, a gente obtém chapas com padronagens super diferentes, bolinhas, risquinhos, estrelas, ondulações, de colorações diferentes por conta dos metais diferentes que foram usados. E dá um efeito muito, muito especial, muito bacana. Esse que a gente mostrou agora tem madeira também. Esses todos são de jacarandá de demolição, com prata, ródio, diamante, mocumê, que foram peças que foram para Berlim. Tá. E aí, assim, Nova York também se deu dessa maneira, né? Nova York foi muito interessante. Eu já fiz duas exposições lá. A primeira foi em 2010 e a última foi agora em 2012. E foi muito interessante porque eu fiz uma feira chamada Sofa, que é uma feira de design muito reconhecida lá. E foi super feliz, porque cada designer podia levar pouquíssimas peças, acho que eram 11 ou 12 joias. E eu voltei sem nenhuma. Uau! Porque as peças foram vendidas, algumas peças foram vendidas antes do início da feira. Olha que lindo. Por uma das organizadoras da feira, inclusive, que se apaixonou por algumas coisas. Então, as experiências foram muito satisfatórias, até de abrir contatos lá. E aí, assim, você tem, na verdade, um público que é divulgador boca a boca. Sim. Obviamente, boca a boca. Esta esteve em Nova York. São peças que você faz de tiragem exclusiva. Sim. Né? Você tem um mínimo, você estabelece um mínimo. São 8 peças. Destas são 8 peças, mas você tem outras coleções que você também faz com um número limitado. O que é uma outra coisa que valoriza extremamente a peça, porque você tem, além de tudo, e essa acho que é bem característica disso, uma obra de arte. Sim. Né? Você porta, né, uma obra de arte, né? Isso é muito legal, né, cara? E é uma coisa muito interessante. Eu nunca faço, mesmo as coleções que são até de tiragens um pouco maiores, eu nunca faço grandes quantidades, porque é justamente isso. Não é o foco do trabalho. Não, e muda, gente, totalmente o processo de produção. É muito diferente. Enquanto uma, você tem até o molde, você faz, né, o boneco que a gente diz e tal, mas a outra são industriais, são equipamentos industriais, né, o que diferencia muito os valores. Exatamente. Os valores e o trabalho em si, obviamente, né, o maquinário, o processo todo. Claro. Você diria que o Brasil está modificando nesse sentido? Ele está aceitando mais? Eu acredito que sim. Eu acredito que o público... Eu sinto, na verdade eu sim, é nítido assim, perceber o quanto as pessoas têm valorizado mais e perceber... Eu tenho sentido coisas muito engraçadas, como por exemplo um amigo que queria comprar um presente para a mulher e acabou que nunca tinha ido ao showroom, nunca tinha visto o trabalho, via uma coisa aqui, outra ali. Sabia que você mexia, mas assim, nunca tinha visto, efetivamente. Não. E ele chegou e ele falava para mim, eu tô impressionado, gostei muito das coisas que você faz. Eu não sabia que você fazia isso. Você que faz, não tem essa, né? Muita gente fala pra você. Isso mas não é você que põe a mão na massa. Olha, hoje efetivamente eu tenho um funcionário, eu tenho algumas pessoas terceirizadas e tudo mais, mas eu gosto muito, pelo menos uma vez por semana eu ponho a mão na massa, porque é uma coisa que me faz bem. E supervisiona mas que me faz também, falta. Né? E supervisiona, né? Supervisiona o processo, como que as coisas estão indo, onde que tá parado, onde que deu algum problema, onde que tá fluindo bem. Mas me faz muita falta sentar na bancada e produzir alguma coisa, mesmo que seja pra mim, mesmo que seja uma única encomenda, alguma coisa naquela semana falar, isso aqui fui eu que sentei, esse fui eu que fiz. É super gratificante pra mim, eu preciso desse momento. E é fundamental, né? Eu acho que para toda a arte, porque isso é extremamente artístico, né? Que nós tenhamos outras joias. E a Camila já falou um pouquinho agora sobre isso, mas fique aí porque a gente vai falar de joias que não são em metal. É outro material que tem que se agregar muito para que a gente tenha motivação e crie todas estas obras de arte. Não saia daí, a gente já volta.
voltando hoje aqui no Mulheres que Fazem com Camila Lovisaro, falando sobre joalheria artesanal. Mulheres que Fazem aqui na WNTV com muito orgulho. E eu estava falando no bloco anterior que existe um outro tipo de joia que se agrega em sucessos, que é a joia humana. Né? Que além desta ser uma grande joia humana, né, eu acho que boa parte dos seus desafios, né, cara, você teve com seus amigos. Sim. Né? Quando você estava falando no bloco anterior, eu lembrei que assim, você estava falando de um amigo que visitou o seu ateliê e não podia acreditar, né, que você estava fazendo e você estava envolvida no processo de peças tão lindas e tão artísticas. Mas eu lembrei também que na tua própria história, isso também se deu com noivas, não foi Sim. assim? Né? Você começou a desenvolver uma coleção, né? Porque os amigos pediram, não foi assim? Na verdade, noivas pra mim é um capítulo super especial, porque normalmente tem algumas pessoas que dizem, ai, como é difícil trabalhar com noivas. Você ouve isso às vezes em ramos diversos e enfim, porque noiva fica muito nervosa, noiva tem toda uma expectativa e tal. E eu posso dizer que pra mim foi totalmente o contrário. Eu comecei a trabalhar com noivas há algum tempo. E hoje eu desenvolvo brincos exclusivos para noivas e tem todo um processo muito bacana. Então, cada noiva, por exemplo, o brinco que a gente confecciona para ela vai para o site depois com o nome dela. Uhum. Então, é uma pequena homenagem àquela noiva, àquele momento. Então, se ela quiser colocar um descritivo do que foi o dia do casamento, do que todas as... Que é uma joia que você não vai comercializar. É uma joia que não será comercializada, é uma joia que é feita para ela. Ela tem nome e sobrenome. Nome e sobrenome, que é para aquela noiva, para aquele momento, para aquele vestido, para aquela situação. E é muito gostoso esse tipo de trabalho, porque os resultados são muito positivos. Elas ficam extremamente satisfeitas. A gente faz algumas reuniões. Então a gente vai descobrindo a pedra ideal. Tem as noivas mais ousadas, que elas já topam usar outros tipos de combinações que não sejam pérolas, diamantes. É uma forma que você criou, né, de transformar, o que eu estava brincando com essa palavra, né, de joia, porque a gente usa muito isso, né, dos nossos tesouros, mas isso é efetivo. Você deixou a joia orgânica, né? Ela passou a ser, né, esse processo aí orgânico efetivamente. E é muito interessante na história da Camila, porque, como ela já disse também no bloco anterior, ela teve todo um desenvolvimento distante da joia industrializada. A joia para noivas, né, na sua maior parte, acho que talvez tenha sido antes das pedras, talvez a precursora aí para você, sim, não foi? Sim. Porque ela tem, né, essa característica. Porque ela precisa de uma delicadeza primeiro muito grande, pelo momento, pela situação. Ela tem um caráter mais industrializado, uma aparência na hora que você olha, um acabamento, uma pedras, né? Pedras, cravações, muitas cravações, pavê de diamantes, pedras em garras. Então eu desenvolvi fornecedores específicos para isso também, para esse trabalho que eu venho desenvolvendo. E tenho ficado extremamente feliz com o resultado, porque as noivas ficam muito satisfeitas. Eu estou fazendo agora mais 2 noivas, para agosto, para setembro, para julho, 3 na verdade. E fico muito contente com o resultado. E o processo, assim, em média, leva quanto tempo para alguma noiva? Como é que você administra a logística mesmo entre o primeiro contato, essas reuniões, até a peça final? Normalmente, quando eu consigo fazer, com a maioria das noivas que eu consegui fazer e que eu tenho feito, o processo leva desde um primeiro contato, um briefing, até a peça finalizada, entregue para a noiva, 1 mês e meio a 2 meses. Porque isso é muito importante de noivas que estão aí interessadas saberem, né? Porque dá pra fazer o processo com calma. Eu já fiz em menos tempo e não tive nenhum tipo de problema. Mas não acho o mais adequado. Uhum. Acho que quanto mais você vai criando uma intimidade entre o metal, entre a pedra e aquele momento. E você vai descobrindo, né, a noiva. Então muitas vezes a noiva chega, eu abro um lote grande de pedras que tenham a ver com o momento. Eu já pedi um briefing com a noiva, com tom de pele, com uma série de coisas, com metal que a gente vai utilizar. E a noiva também vai se encantando nesse processo. Eu tive feedbacks muito positivos agora, recentemente, de uma noiva que me mandou um e-mail que eu fiquei extremamente emocionada, justamente falando disso, do carinho, do cuidado, de como a peça foi construída, de como ela se sentiu totalmente parte e como ela ficou feliz com o resultado. E de toda essa história que trouxe para ela uma bagagem, que não era só o brinco do dia da noiva, era um brinco muito especial para ela por tudo. Eu acho que ele acaba amalgamando, né? Colocando, assim, uma liga muito forte entre todo o processo e sonho,
Porque aí você tem até esse simbólico da joia, né? Exato. É a joia, porque assim, o buquê pode ser maravilhoso, mas ele não vai permanecer não vai por muito durar tempo, né? As fotos, elas podem até estar lá, mas elas vão estar retratando algo, né? Então, materialmente, a joia passa a ser, o que é um conceito da Camila, né? É um conceito que a Camila desenvolveu. Estão aí noivas, né, atentas, então aqui a gente vai passar como você pode entrar em contato com a Camila, porque acho que todos os processos de coleções, cara, você tem um pouco desta sua característica, né, de trazer algo que vai além do metal e da pedra. Eu acho que isso é bem forte pra mim. Eu tenho feito várias coleções, e todas as últimas coleções, inclusive a que eu tô fazendo agora para lançar em setembro. Que tá aqui, não tá aí? Que tá aqui. Eu quero que fale sobre ela, tem aí, né? São todas... tem uma marca muito importante para mim, que é o valor agregado. Eu acho que a joia hoje, por si só, ela pode ser linda, maravilhosa, mas ela é mais uma joia. Então a gente tá cheio de joias lindas, de coisas maravilhosas por aí, exatamente. Né? Então tem joalherias com coisas maravilhosas, tem designers com coisas maravilhosas, mas eu acredito muito que precise de algo que vá além. Então, o fato de construir esse brinco para uma noiva dessa forma, nessa construção, para mim, me deixa extremamente satisfeita. Assim como eu sinto que a noiva também fica. Eu acho que é fundamental em qualquer profissão, né? Você ter o prazer e tá junto nesse processo. Né? Fazer uma joia quando um marido, uma mulher, alguém chega e fala, eu quero dar um presente especial. E hoje eu sinto que as pessoas me procuram muito para isso. E a gente tem um time, tem um tempo para fazer isso, tem um briefing, tem um apelo para aquele presente e construir. Então, qual é o metal que mais favorece essa pessoa? Qual a pedra que é muito interessante para ela? O que ela gosta? O que ela faz? Então, como é o perfil dessa pessoa para a gente fazer algo mais ousado, mais discreto, mais, né? Eu acho que para construir alguma coisa que quando você entrega um presente, não é simplesmente um presente, mas é algo que foi muito pensado para aquela pessoa e só para ela. O presente. Eu, pelo menos, concebo muito, né? Eu acho que nós estamos vivendo uma crise, tá aí, para quem quiser ver, jovens como a Camila, né? Onde a gente está entrando num mercado onde a grande moeda é o talento, né? E o talento, ele só pode ser expresso naquilo que, assim, não é o se livrar de. Então, muitos presentes e lembranças, corporativas ou não, até hoje, eles são feitos assim, precisa para ser simpático, precisa para alguma coisa, e ele passa a ser um intermediário e o valor dele diminuiu muito, porque perdeu o valor humano, né? Eu acho que das